você chegou aí com 14 anos. Uhum. 14 anos. Como que foi a sua vida, assim, porque você chegou tão jovem, assim, adolescente, você já tinha a sua experiência no Brasil, né, amigos e tudo. E como que foi, chegar aí com 14 anos, adolescente? Como que tudo isso mexeu com você, assim, na sua vida? Olha, eu lembro que foi bem difícil, sabe. Eu vou contar uma história que eu sou do Rio, e eu morei, tipo, a minha vida toda no Rio, desde quando eu nasci até os meus 13 anos. Só que quando eu tinha 13 anos, meu pai eu e minha família, meu pai e minha mãe, a gente se mudou pra São Paulo, em 2017. Aí eu fiz 14 anos lá em São Paulo, aí eu tive que mudar de novo, então minha vida tá sempre como se eu estivesse mudando sempre. E é muito difícil pra mim, porque eu morei a minha vida toda no Rio, e aí eu tinha minhas amizades, e aí depois eu tive que mudar pra São Paulo. E eu meio que perdi um pouco do contato com os meus amigos no Rio. Aí depois de São Paulo, isso foi em 2017. Aí em 2018, no ano seguinte, a gente se mudou pra Irlanda. Então eu já tinha, foi tipo assim, mudando, mudando. E aí eu fui, tipo, meio que deixando os meus amigos, sabe? Então foi muito difícil deixar meus amigos pra trás, principalmente a minha avó e minha prima. Ai, eu sinto tanta saudade delas. Eu ainda não tive a oportunidade de ir no Brasil de volta, sabe? Por causa da pandemia, aconteceu várias coisas. Atrapalhou a vida de muita gente por causa do vírus e tudo mais. E aí eu não vejo. Eu não vou no Brasil há 4 anos, na verdade. Eu sinto muito saudade da minha avó. Mas foi bem Caraca, difícil. Foi bem e difícil. deve ser difícil, né, porque você saiu jovem e é uma cultura muito diferente. Como que foi para você? Você fez o high school aí também? O Então, ensino médio? sim, eu saí de lá, do Brasil, aí eu vim pra cá. Assim que eu cheguei aqui, eu cheguei em fevereiro. Assim que eu cheguei, na semana seguinte eu já consegui entrar na escola. Aí eu fiz o high school aqui, sim. Aí eu não terminei, na verdade, não sei se você sabe, Sério? mas na verdade, não que eu não terminei, eu fiz aqui, porque aqui na Irlanda é dividido entre o segundo ano e depois tem o transition year, que é tipo um ano de transição entre o high school e tipo. Ai meu Deus, é o tipo o ensino Pode falar em médio. inglês também, não tem problema. Pode tá. É tipo high school e depois do segundo grau, sabe? E aí depois, quando eu fui entrar no segundo grau, faltava um ano pra eu terminar a escola. Isso foi em 2020. Só que aí, com tudo da pandemia, sabe? Acho que a gente não tava indo pra escola, já tinha, tipo, quase uns 6, 7 meses. Então, tava tudo meio assim, meu Deus, será que vai ter escola? Ninguém tava indo pra escola. E aí, tava acontecendo muita coisa na minha carreira da música também, eu cantando nas ruas e tudo mais. E aí, eu e os meus pais, a gente chegou à conclusão de que seria melhor eu sair da escola e focar na música, já que não tava, a gente não sabia o que ia acontecer com a escola e ia atrapalhar um pouco o meu tempo de focar na música. Mas eu cheguei a fazer o Junior Cert, que é um tipo um degree, sabe, que você termina na escola, tipo, entre o high school e o ensino médio. Ensino Acho que é. médio? Eu acho que é. Acho que Tá é. certo. Faltava um ano E pra eu co terminar, mas aí ah, eu é? saí. É. E é muito diferente, assim, do que porque como você chegou com 14 anos, então você teve a experiência de ensino no Brasil e teve a experiência aí também na Irlanda. O que que você percebia de diferença, assim, principalmente para os jovens que às vezes vão se mudar para aí, não sabe o que que pode esperar, o que que você percebia diferente, assim? Então, aqui na Irlanda, eu lembro que no Brasil eu tinha muita dificuldade na escola, sabe? Eu nunca fui uma aluna assim excelente. Até porque eu gostava muito de fazer música, então a minha cabeça para matemática não funcionava muito bem, não. Mas, mas eu lembro que lá no Rio era muito difícil. Aí quando eu me mudei para Irlanda, no início foi um pouquinho complicado por causa do inglês. Eu não sabia 100% inglês. Mas depois que eu fui aprendendo inglês, eu fui realmente entendendo as matérias, eu percebi que, tipo, não era, não parecia ser tão difícil quanto no Brasil, sabe? Eu até achei estranho, falei, meu Deus, será que eu precisava falar inglês para entender o que o professor tá falando? Mas aí eu fui percebendo que a matéria era um pouco mais fácil em inglês, não sei porquê. Mas em questão da interação com as pessoas, eu achei um pouco complicado, por causa que, assim, aqui na Europa, você começa a estudar, em vez de no Brasil, que é em janeiro, não, janeiro, fevereiro, assim, março, e vai até dezembro. Aqui você começa em agosto, aí você vai, tá suando Natal, você ainda tá na escola e termina só em
em junho, eu acho, você termina só em junho. Então, como eu cheguei em fevereiro, era como se, tipo, o ano já estava acabando, então eu cheguei no meio do nada, assim, eu cheguei: "Oi gente, sou nova". E aí, e ficou todo mundo: "Meu Deus, quem é essa pessoa que brotou do nada aqui na escola?". E eu E não sabia muito bem inglês. Tá, por oi. você ser estrangeira, assim, você chega a ser na atração da escola ou não? Nossa, você não sabe, eu tenho que te contar. Assim que eu cheguei na escola, como eu já cheguei assim, do nada, eu já fazia música no Brasil. Eu tinha uns 2 videoclipes até no Brasil que eu gravei em português, lá em São Paulo. E aí, quando você chega na escola, todo mundo quer saber quem você é, de onde você é, quantos anos você tem, o que que você fazia, onde você morava. E aí eu falei: "Ah, eu sou cantora, eu canto". Aí foi quando esqueci de contar que é uma escola só de meninos. Eu era uma all school girl, sabe? Aí, aqui na Europa tem muito disso, escola só de meninos e só de meninas. Raramente é misturada. E aí tava lá, eu cheguei na sala, primeiro dia, e tava todo mundo: "Ai, qual é o seu Instagram? Qual é o seu Instagram?". Aí, quando elas viram, tinha, tipo, elas viram que eu postava sobre os videoclipes, e aí, você não sabe, Roger, parecia que, assim, eu era a Ariana Grande, porque todo mundo achou que eu era famosa, assim, sabe? E não era o caso, eu tava começando. E aí eu lembro que elas ficaram, assim, falando, falando, mostrando uma pra cada uma o videoclipe, e eu tava ali assim: "Meu Deus, o que elas estão falando?". Porque eu não entendi bem. Você Eu não sabia entendia falar só o nada. básico. Eu tô ali assim: "Aham, eu tava assim". Aí eu lembro que depois aí a gente foi pro lanche, vai pro lanche. Quando eu tava voltando pra sala, você não vai acreditar, eu tava entrando na porta, tinha, tipo assim, uma plateia, quase a escola inteira em volta da porta. Tava, tipo assim, trilhões de meninas em volta de mim, sabe? Como se realmente tivesse uma pessoa famosa ali dentro. Eu juro, eu não tô criando. É sério, eu lembro. Porque foi tão chocante que eu lembro até hoje. E aqui me botaram assim na parede, eu tava ali assim, tava um monte de gente falando, um monte de gente falando: "Meu Deus, que é blá, blá, blá". Aí eu, meu Deus. Aí depois eu lembro que chegou uma outra menina, eu acho que era Olivia, alguma coisa assim. Aí ela falou: "Gente, ela acabou de chegar", ela me botou pra dentro da sala. Eu tava lá, e aí depois eu lembro dessa menina me puxando lá pra dentro, porque eu acho que ela sentiu que eu tava muito pressionada. E aí depois todo mundo meio que se acalmou, aí passou umas 2, 3 semanas, aí foi meio que a poeira foi abaixando, sabe. E aí quando essa poeira baixou, parece que eu já não era nenhuma novidade, mas chegou um ponto de que, tipo, eu não era como se eu não importasse, assim, sabe? Tipo, eu lembro que todo mundo queria ser minha amiga no início, mas depois era como se todo mundo estivesse me excluindo, sabe? Eu lembro que tinha umas festinhas pra ir e todo mundo ia se arrumar na casa de uma, sabe? E aí ninguém me chamava, aí eu tentava me convidar, assim, aí elas ficavam meio: não tem espaço e tal. E aí foi um momento bem difícil, porque eu era assim, eu era um peixe fora d'água, e aí eu lembro que eu ficava muito triste. E foi bem difícil pra eu achar uma amizade verdadeira, assim. Eu lembro que isso foi em 2018, eu acho que eu só achei uma amizade verdadeira lá pro final de 2019. Eu fiquei, tipo, um ano e meio, assim, meio sozinha. Mas depois Aqui também, A que quando eu você saí da acha escola. que atribui isso, assim? Que você acha? Por que você acha que elas te trataram assim? Olha, eu juro que eu não sei se era por causa que tinha. Como é uma escola só de menina, e tinha uma escola de meninos, tipo, meio que no outro lado da rua, meio que. Ai, meu Deus, eu não vou me gabar, mas não tô me gabando, mas os meninos, eles ficaram meio: quem é essa pessoa? Ai, meu Deus, brasileira, nossa! Aí eles falaram que eu era bonita, eu ficava como: meu Deus. Aí parecia que as meninas não gostavam. E eu ia fazer o quê? Aí eu lembro que eu até comecei a parar de usar maquiagem e tal, eu tentava até, tipo, meio que não chamar tanta atenção, porque eu queria tanto ter uma amiga, que eu parei até, eu falei: ai, meu Deus, será que eu tô me arrumando muito? Eu não sei se era inveja, eu não sei, sabe? E aí, mas com o tempo, eu fui focando mais na escola, mais na música, e com o tempo eu realmente achei mais amigas de verdade, umas colegas que não me tentam mal, mas também não ficavam obcecadas comigo, sabe? E aí, só que aí depois também não terminou muito bem, porque quando eu saí, eu lembro que isso foi tipo assim, eu e os meus pais, a gente teve essa decisão, tipo, uma semana antes, sabe? Uma semana não, um dia antes, era num domingo, eu ia voltar pra escola na segunda. A gente tava de férias, eu tava em Dublin até cantando. E aí eu não tive tempo de contar pra ninguém que eu ia sair da escola. E aí, do nada, todas as minhas amigas, elas literalmente viraram as costas pra mim e falaram que eu não.
eu não importava com elas e tudo mais. Eu fiquei: "Mas gente, eu não tive tempo nem de processar a informação", aí ficou todo mundo me culpando, aí elas pararam de falar comigo. Mas aí depois de um tempo depois de um ano, em 2021, elas me mandaram um snap aí pediram desculpa, falaram que elas tinham exagerado, mas aí eu perdi contato com todo mundo. Que Nossa, eu doideira, aqui né, contando a porque não, que isso, é o papo de imigrante mesmo. E muita gente não sabe, Mel, que isso acontece, às vezes, assim, é aquela é, coisa, né, os pais vêm, às vezes, para um país, seja Estados Unidos, Europa, vários outros países, e às vezes não sabe as coisas que acontecem com os filhos, ou às vezes até os próprios filhos estão ali, estão perdidos, gente, o que eu estou fazendo aqui nesse lugar? Aí uma hora todo mundo gosta, outra hora todo mundo não gosta, e são coisas que a gente não consegue controlar, né? Você chegou a passar por algum tipo de bullying, assim, na escola? Porque aqui nos Estados Unidos, às vezes, acontece, assim, de crianças que vêm de outros países. Você chegou a passar alguma coisa assim? olha, sobre bullying, assim, xenofobia, eu nunca senti comigo, sabe? Nunca foi nada assim que. Eu nunca percebi. Se aconteceu, eu nunca percebi, mas eu nunca percebi nada fazendo bullying comigo por eu ser brasileira. Uma coisa que acontece muito é só, não sei se é um bullying ou não, mas acontece muito que as pessoas acham que principalmente aqui na Europa, na Irlanda, eu lembro que eu chegava na escola, aí eles perguntavam pra mim se tinha shopping, sabe, no Brasil. E elas achavam também que eu morava com os macacos. Era um pouco engraçado, assim, era um pouco assim, mas Sério? meu Deus, não, né? Tinha gente que também achava que chegava umas coisas tão bizarras que eu até brinquei e falei, sim, eu lembro, eu tinha uma girafa como um bichinho de estimação no meu quintal. Mas só brincando. Você Mas entrava na aí eles falam, não, brincadeira. não é brincadeira, Cláudia. Ai, é muito engraçado. Mas eu nunca senti, assim, nenhum bullying em relação por eu ser brasileira, não. Tá Só certo. questão mais de, Conta pra tipo, como eu morava lá, sabe?